Olá, galera do Multiplicação de Negócios. Eu estou aqui para falarmos de um tema que exige atenção. A atenção plena. Então, para falarmos sobre esse assunto aqui no Multiplicação de Negócios, eu estou com a melhor profissional da nossa região. E ela vai compartilhar com a gente como funciona para você que tem essa dificuldade, às vezes, de estar realmente aqui, agora, né? Então, eu gostaria então, Ana, que Ana Bononi, você se apresentasse para a galera. Obrigada, Beriane. Obrigada pelas suas gentis palavras, pela forma como você me vê. E agradeço a todas e todos que vão assistir, né, essa entrevista. E eu espero que só esses breves momentos já façam uma grande diferença na vida de vocês. Ana, conta para nós como foi a tua trajetória, né? Porque você não é psicóloga de ontem. Quem é a Ana na fila do pão? Ana na fila do pão é uma adolescente, já pré-adolescente, que queria muito ser psicóloga. E por intercorrências da vida, que daria outra entrevista, não vamos nos adentrar nisso, acabou não seguindo esse caminho. Mas eu consegui, depois dos meus 48 anos de idade, fazer a minha tão sonhada faculdade de psicologia, né? Me formei aos 52 e a partir daí foram, entre esse tempo de estudo de faculdade, eu continuei fazendo estudos paralelos. Então, Miriane, eu estive na área da psicanálise, né? Psicanalista por 8 anos, tá? Até que eu um dia pensei assim, há algo aqui que precisa mudar. E aí eu lembrei de formações anteriores que eu tinha, né, em neurolinguística, por exemplo, e acabei tomando o caminho da neurociência e do comportamento. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer a pós-graduação, que eu estou concluindo agora em abril, na PUC, e nesse meio tempo veio a formação em Mindfulness, né, que também foi revolucionária na minha vida, e é com isso que eu vim compartilhar um pouco aqui com vocês, tanto sobre o Mindfulness quanto sobre a neurociência. Me explica melhor o que é o Mindfulness. Mindfulness, eu vou começar explicando o que não é, tá? Opa! Não é meditação, não é relaxamento. Mindfulness é uma forma de você virar a câmera para dentro e observar como você pensa, que tipo de emoções você tem, como o seu corpo se comporta, e fazendo tudo isso com coragem, com curiosidade e com compaixão. Falta muito compaixão na gente, Miriane, sabe? A gente tem o chicotinho e vai, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tô errado. A gente precisa começar a entender, né? Se acolher. Eu sempre digo para as pessoas assim, como você falaria para um amigo que está passando nesta situação? Digo mesmo para você, acolha. Né? Então, o Mindfulness, tá? É uma forma de você trazer mais consciência para os seus atos, ter a consciência dos seus pensamentos, porque talvez ao longo da entrevista a gente vai conseguir entrar um pouco nisso para vocês poderem entender a diferença que faz você, porque quando nós estamos no comportamento automático, nós somos reativos, né? Disparou o gatilho, pá! Ana, eu consigo praticar o Mindfulness, por exemplo, no meio de uma negociação? Total. Tá. Total. Mas claro, para isso você precisa prática. Prática, disciplina, constância, né? Eu sempre digo para os meus pacientes ou para os meus mentorados, quanto mais você pratica, você pode fazer isso na tal da fila do pão. Doutora Ana, muito obrigada. Porque realmente, às vezes a gente acha, a vida corrida, né? Eu não tenho tempo para fazer uma meditação longa, então o Mindfulness é algo que eu posso fazer em um espaço curto de tempo. Aliás, é aconselhável que você faça ao longo do seu dia também, você entende? Gente, nós estamos no automático o tempo inteiro, certo? Nós temos uma queixa generalizada que o tempo está passando muito rápido, né? Agora, olha o que acontece com janeiro, todo mundo se queixando que estava passando muito devagar. Por quê? Porque nós estamos tão acostumados nessa aceleração do dia a dia, que quando chega numa época que as pessoas tiraram férias, foram para a praia, você não contata imediatamente um cliente, porque meio que começa a diminuir um pouco essa frequência, essa agitação corporal, né? Então, quando a gente faz pequenas pausas ao longo do dia, eu gosto muito de uma frase que sempre dizem na formação, né? Pausar para ver mais.
certo? Pausar para ver mais. Tá? Gente, as emoções, elas nos cegam. Tanto as boas quanto as ruins. Não dizem que o amor é cego? Por quê? Porque quando você está apaixonado, você não vê nada, né? E as emoções negativas, elas também te cegam. E aí você se torna uma pessoa reativa. O Mindfulness te convida para você ser uma pessoa responsiva, se auto-observar para poder tomar as decisões mais apropriadas para aquela situação. Ou seja, Mindfulness não é para você se curar, não é para você ser uma pessoa totalmente equilibrada e zen, não é meditação, mas é uma forma de você poder lidar com mais consciência com as intercorrências do teu dia a dia. Então, falando aí, seguindo aí, eu queria saber sobre se o Mindfulness, estou aprendendo a falar, Mindfulness, como ele regula o emocional, ele impacta nas nossas vidas, como a regulação emocional, sim, que está ligada ao Mindfulness também pode impactar nas nossas vidas, nos nossos negócios. Quando você começa a virar essa câmera para dentro e você começa a perceber como são as suas emoções, como eu disse antes, você começa a perceber que você já não fica tão reativo, por exemplo, num conflito que tenha num relacionamento de um casal, por exemplo. Sim. Numa negociação. Ele pode te dar mais condições de superar situações de estresse, até mesmo de depressão, ansiedade. Tá? Existem estudos magníficos relacionados, inclusive, com a Tamara Russell, que é a minha formadora, uma das minhas formadoras, é a pessoa que criou o modelo que eu trabalho, que é o BMT, que é Body and Mind, né? Onde a gente junta corpo e mente. Como a gente faz isso separado, né? Aliás, deixa eu falar bem rapidinho para você uma coisa. Sabe que uma coisa que o Matheus, que é um dos meus formadores, sempre diz? Que nós não somos mulas sem cabeça. A gente é a cabeça sem a mula, porque a gente pensa, a gente esquece do corpo, mas corpo e mente são uma coisa só, por isso o Body and Mind, certo? E essa corporificação dessa experiência. Então existem várias áreas, né? Justamente como eu estava falando, né? Na questão de relacionamentos, na questão do gerenciamento do estresse, da ansiedade, até da depressão. A gente tem estudos da Tamara fantásticos relacionados com depressão e tá na tomada de decisões também, né? Você falou muito bem, gerenciamento do estresse, até porque a vida não para nós empreender. Não. A gente continua com quem tem filho em casa, com o marido, com situações que sobrevêm a todos no dia a dia. E quando a gente está à frente de uma empresa, quando a gente está à frente de uma negociação, gerenciar esse estresse, né, é uma das questões que o Mindfulness, essa meditação plena, esse momento, vem nos auxiliar bastante nessa regulamentação. Regulação. Assim, uma coisa que é bem importante, que as pessoas acham que fazer pausas, não tenho tempo, vou me atrasar, não vai dar certo. Gente, quando a gente faz pequenas pausas ao longo do dia, depois você se torna uma pessoa muito mais produtiva, tá? É aquela velha história do afiar o machado. Lembram da historinha do afiar o machado? Por que o lenhador ganhou? Porque enquanto todos estavam lenhando rápido, cortando aquelas árvores, ele parava de vez em quando para afiar o seu machado. Chegou num ponto que os outros não tinham mais fio no machado, não conseguiam mais cortar, então ele ganhou a competição. Então vem essa metáfora, né, da gente dizer parar para afiar o machado. Eu gosto também da parar para ver mais. Eu garanto para vocês, quando vocês começam a praticar as pausas regulares, vocês começam a ser mais produtivos. Doutora Ana, como lidar com a culpa das pausas? Porque quem está à frente de muitos negócios ou de várias atividades, né, tem aquela agenda corrida. Como assim pausar durante o dia? Sim. Como eu lido com essa culpa? Miriane, não sei. E quanto tempo essa pausa também já é validada, vamos dizer assim? Então, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se você foi criada assim, mas eu fui, né? Somos de gerações diferentes, mas eu fui criada assim. Primeiro o dever, depois o prazer, depois o descanso, certo? Levanta o dedinho aí do outro lado, quem já ouviu isso durante a sua educação, né? Da família, da escola. Então sim, ela vai bater legal ali em você, entendeu? Você vai ficar naquele impulso, certo? De fazer as coisas, né? E isso é uma questão de um treino mental mesmo, gente, tá? Daniel Goleman diz que a nossa mente é uma academia mesmo, aquela que você vai todos os dias, né?
É isso, é a gente exercitar todos os dias essas questões de poder parar e dizer, tá tudo bem, eu tenho controle sobre o que está acontecendo, eu estou seguro, né? Nós temos uma rede, pessoal, dentro da cabeça da gente, tá? E eu vou dizer assim, ó, o nome dela seria, tá? Para a neurociência, não vou dar o nome em inglês para não complicar, o nome seria Rede Modelo Padrão. Essa rede, ela é formada desde que você é um bebê. Tá? Que você pega assim, tudo aquilo que o bebê vê, que você quando criança, adolescente, adulto vê, ele vai criando códigos, relações, né? Para você interpretar e lidar com o mundo. E tem uma questão protetiva nisso, entendeu? Porque, por exemplo, se você passou por situações de estresse num determinado lugar, quando você vai entrar naquele lugar, você já entra aqui, né? Porque você tem essa experiência, né? Essa rede, ela está todo o tempo falando dentro da tua cabeça. Ela vai parar um pouquinho quando você tiver com uma atividade corporal, um foco mental. Quando você para total, uau, né? Ela fala muito, eu chamo de parlatório interno. Então ela vai começar a trazer essas questões para você. Mas você vai ficar parado aí? Mas você já respondeu aquele e-mail? Ih, meu Deus, e aquele horário na agenda, você viu, né? E doutora, você vai falando. Quando você fala em pausa, é pausa inclusive das telas, né? Das telas. Das telas, essa pausa não é uma pausa para olhar um Instagram. Não. É uma pausa das telas, né? Não, é uma pausa da tela, o que faz inclusive muito bem, né? Para os teus olhos, por exemplo, também, né? Tirar o olhar. Olha só, você pode parar, ele está digitando, para 2 minutinhos, gente, 2 minutinhos, para o chefe não vai nem perceber. Para 2 minutinhos, né? Olha para outras coisas na sala, sabe? Se tiver verde, melhor, verde. Aí descansou um pouquinho os seus olhos, volta. É muito simples, né? Mas eu quero que o teu chefe saiba, porque quando ele souber que você fazendo pausas, você produz mais, a gente trabalha todo mundo junto nisso. Sim, essa pausa pode ser proporcionada pela própria empresa também, né? E que são pausas também que são excelentes para que você possa também começar a tomar decisões dentro da sua empresa. Mas só concluindo a tua pergunta, Miriane, o Mindfulness, o que ele te permite? Que você consiga observar o que essa rede está te dizendo em relação à sua culpa, poder perceber como você sente ela, tá? E poder administrar isso. Lembra que eu falei no início? Coragem, curiosidade e compaixão. Acolha-se. O que você está precisando agora? Por que você está fazendo? Para que você está fazendo essa pausa? E você começa a ser... Olha, eu vou dizer para vocês, gente, quando tu te acostuma, tu não te acostuma mais no ritmo acelerado e desenfreado. E você produz mais, eu percebi isso. Mais. Né? Produz mais e a cabeça parece que funciona melhor. Produz mais. Então, tomando a questão da pausa, já aliviei minha culpa, né? Já entendi que não é pausa com o Instagram, né? Não, é sem Instagram. E tu sabe, associando, eu tive tem alguns amigos meus que trabalham em fábrica, em chão de fábrica. E às vezes quem trabalha na linha de produção tem que trocar de posição durante as 8 horas de trabalho, porque senão causa alguma... A gente que trabalha no administrativo, numa linha de decisões, não faz isso. Né? Só, porque quem trabalha aí numa linha de produção de uma fábrica, de uma empresa, eu sei que há essa troca de função para o quê? Para ocorrer o descanso daquela atividade. E isso sem parar é muito importante, Miriane, pelo seguinte, ó, atualmente quando ela se acostuma com algo, ela desconecta, né? Eu já sei isso. O administrativo não eu faz, já sei isso. De tão acostumado a parecer algo tão mais leve, vamos dizer, entre aspas, né? Acabou muito essa questão aí de não fazer a pausa e aí erros estúpidos que acontecem depois, né? Eu sempre digo o seguinte, ó, que por exemplo, seria muito legal numa sala de aula, não importa de que idade, dos pequenininhos à universidade, quando um professor está dando uma matéria, que ele simplesmente pause. Uma matéria nova, ele pausa essa matéria, começa outra matéria nova que seria a seguinte, para ela e retorna. Por quê? Porque quando a tua mente já se acostumou, eu já sei como é isso, eu já sei o que está acontecendo aqui, ela desliga. Portanto, o risco de acidente de trabalho seria muito maior se eles não fizessem essa troca. Entende? Então a pausa, ela também traz essa questão. A partir do momento que tu regula as suas emoções, tu pode diminuir os conflitos dentro da empresa, você pode diminuir os atestados de saúde, você pode aumentar a produtividade, entre várias coisas, né?
E como funciona isso nas tomadas de decisões, pelo que a gente tem visto, né? Sim. Tem um psicólogo americano, já aposentado, ele faz questão de dizer que ele já é aposentado, Daniel Kahneman, ele é Prêmio Nobel de Economia em 2002. Ana, você falou que ele é psicólogo, como é que ele é Nobel de Economia? Peraí. Porque ele se juntou a um outro Nobel de Economia, tá? E eles escreveram um livro que inclusive eu tenho aqui para mostrar para vocês, só que, gente, é no Kindle, tá? Porque o meu Kindle, eu tenho esse livro dele, eu não tenho no formato físico, tá? Mas não sei se vai dar para ver, é esse livro aqui, ó. Rápido e Devagar, tá? Nesse livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, ele fala o seguinte, aqui nós temos dois sistemas de decisão, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, ele é o automático. Se eu disser para vocês agora a palavra carro, o que vocês pensaram? Todo mundo já sabe exatamente o que é e já vai para aquilo, certo? Agora, se eu te der um cálculo para fazer, Miriane, quanto é 16 vezes 234? Você vai parar para tentar fazer, né, esse cálculo. Então, o sistema 2, ele já não é um sistema tão automático assim, você precisa parar, você precisa avaliar as coisas, né? Então, ele fala que quando a gente toma decisões baseadas somente no sistema 1, a chance de erro é muito grande, certo? Porque você está indo no automático, né? É como se fosse, de certo modo, uma intuição, o sistema 1. Aí vem a próxima pergunta. É possível confiarmos na nossa intuição? Eita, isso no mundo dos negócios. Aquilo que a gente mais escuta. Ouça o seu coração, né? Siga a sua intuição. Legal, se todos nós já tivéssemos um gerenciamento das nossas emoções, uma percepção de como nós estruturamos a nossa percepção do mundo, certo? Entende? Então, por exemplo, vamos pegar outro Daniel. Daniel Goleman, né? Ele fala assim, ó, qual é o processo da criatividade? Primeiro você precisa ter o conhecimento. Depois você precisa deixar em stand-by esse conhecimento, né? E aí um dia, belo dia, num banho, a ideia, né? Eureka, sabe, conhecem a história da Eureka, né? Eureka também veio isso de um banho, né? Então, assim, é mais ou menos parecido dessa questão da intuição, só que você tem que ter conhecimentos, certo? Quando a tua intuição é baseada no que você estudou, no que você conhece, e você poder aferir se isso tem uma relação com a realidade, porque nós, naturalmente, a gente aumenta, diminui, distorce. E muitas vezes você diz assim, ó, eu sinto no meu corpo que é isso que eu devo fazer. Ok, mas sente no teu corpo baseado em que coisas que esse teu sistema está te dizendo, certo? Porque se, por exemplo, se é relacionado a um trauma, é claro que você vai sentir no corpo. Estou pegando o trauma como exemplo, tá, Miriane? Claro que você vai sentir no corpo e talvez você diga, não, eu não farei tal coisa porque eu sei que vai dar errado, né? Mas você está baseado com o medo, né? O nosso corpo tem esse sistema protetivo de que você não se sinta a dor que já sentiu no passado, né? Então, claro, você precisa ter essas questões muito bem elaboradas, né? Com terapia, ajuda bastante, workshops de mindfulness te ajuda a observar, você entender para que você quer aquilo. Aí sim, quando você tem uma união entre o sistema 1 e o sistema 2, um equilíbrio, aí talvez você possa começar a confiar, né? O que eu sempre recomendo? Um passinho atrás. Tem que tomar uma decisão? Um passinho atrás. Respira. Um passinho atrás. Né? Por exemplo, vou pegar uma questão da economia também, né? Que as pessoas que são orientadoras de finanças dizem muito assim, né? Você entrou numa loja e viu algo maravilhoso que você quer comprar. O que você tem que fazer? Sai da loja. Vai fazer outras coisas, tá? Porque se você realmente estiver precisando daquilo, você vai voltar e vai comprar. Se não, talvez você até esqueça que em algum momento você entrou naquela loja. Esse é mais ou menos o passinho atrás. Sim, aquela coisa de contar atrás. Os avós diziam contar até 10. Deixa eu observar, deixa eu ver o que eu sinto, deixa eu ver por que eu faço isso, né? Então, sim, é muito comum vocês ouvirem alguém dizer, não, mas eu sinto no meu corpo que é assim. Ok, mas você sente isso baseado na tua forma de representar o mundo. E a tua forma de representar o mundo pode estar ligeiramente alterada, porque todo mundo faz isso. 8 bilhões de pessoas no planeta fazem isso. Que profundo, meu Deus do céu! Então, Miriane, e tem uma coisa que Daniel Kahneman fala, que, gente, isso dá polêmica, tá? Mas, ó,
Se o Nobel de Economia falou, quem sou eu para dizer que não? Ele fala que as mulheres têm mais chances de não tomar decisões apressadas, por exemplo, em questão, e ele fala muito essa trilha de economia na questão dos investimentos, porque o homem geralmente tem excesso de autoconfiança e a mulher, ela vai, testa, olha de fora. Não fui eu, gente. Vão lá se queixar pro Daniel Kahneman. A questão é a pesquisa que dele que mostra isso, né? A mulher, ela tem que se colocar mais nesse mercado, né, de investimentos, ela tem que ir mais para essa linha e ver o poder que ela tem de boas tomadas de decisões. Exatamente. Também, né? Então, falando no que é regulamento, aqui ajuda na confiança de nossa intuição, o que regulação emocional ajuda na nossa intuição. Olhando bem, porque depois que eu parei de confiar na minha intuição agora... Não, você vai aprimorar a questão do seu contato com a sua intuição. Sim, mas eu nunca tinha visto por esse ângulo que você nos apresentou aqui, né? Que às vezes aquilo que a gente julga ser a nossa intuição... é apenas a nossa forma de ver o mundo, que naquele momento pode estar sim madura ou pode estar simplesmente alterada também. Claro. O Daniel Goleman, ele fala isso, quando você sente no seu corpo que algo não está bem, não faça. Eu concordo com ele e acrescento isso, né? Pare para observar. Então, o treino da atenção plena, o treino do mindfulness, ele vai te treinando para que você entre em contato com as suas emoções. Nomeie as suas emoções. Gente, nomear a emoção é uma coisa muito importante. Sabem por quê? Porque as nossas emoções, tentando falar de uma forma bem simples, as nossas emoções estão lá mais ou menos no meio do nosso cérebro, nosso sistema límbico, tá? Quando você nomeia a tua emoção, você divide essa responsabilidade do límbico com o teu córtex pré-frontal, que é a parte das nossas funções executivas, das nossas decisões, né, das nossas tomadas de decisões, da nossa intenção. Quando a gente determina uma intenção, a primeira coisa que vem é uma imagem no nosso córtex pré-frontal. Ana, olha, doutora, eu gostaria de ter te conhecido antes, porque eu já tive negociações imobiliárias que o cliente travou. E era um excelente negócio para ele. Eu conheço o mercado, era um excelente negócio para ele, tudo estava certo. Mas ele simplesmente travou. E eu percebi essa trava, já tive corretores que também travaram, já tive aquela negociação que travou, e às vezes a gente, como profissional que está ali à frente, né, não tem esse conhecimento de regular a emoção, de instruir a pessoa, dar aquela respirada, ver se tu não passou por alguma coisa que te doeu nesse momento. Exato. Né? E conseguir a gente identificar a gente mesmo e a pessoa que está naquela mesa de negócios com a gente também. Por isso que é importante a gente aprender a nomear essa emoção, né? É claro que ele não vai parar ali e dizer só um pouquinho, 5 minutos, Sim. agora eu vou fazer a minha pausa. Não, quanto mais você treina, é meio que automático você fazer isso. Você consegue acolher aquela pessoa. O acolher é uma palavra, porque assim, o fato de você conseguir, através da atenção plena, ter consciência das suas emoções e saber como lidar com elas, não é garantia que em algum momento você não vá ter uma escorregada. Eu vou me dar de exemplo, gente. Estava multiplicando negócios terça-feira e na minha hora de falar no microfone, era a minha primeira vez que eu fazia um pitch de vendas, eu fiquei nervosa e eu esqueci o nome da minha parceira. Isso acontece. Eu esqueci o nome dela. E tinha uma pessoa na minha frente que conhecia ela e eu fazia assim, né? Entende? Mas aí, mas Ana, tu lida tanto com mindfulness, com regulação emocional, tu passou por isso? Passei, porque eu sou humana. Todo mundo é. O que acontece é que você se recupera mais rápido dessas questões e você automaticamente já começa a se autocuidar e já entender o porquê que foi que aquilo aconteceu. Então a chance de acontecer de novo depois é bem menor, tanto é que eu estou aqui falando com vocês agora. É como se o mindfulness fosse o óleo da resiliência. Porque deu uma esticada em alguma situação que você não gostou e que aconteceu, enfim.
dê aquela respirada, dê aquela acolhida, dê aquela atenção plena. É como se tivesse passado um óleo para poder voltar ao normal, sabe? Para poder, poxa, peraí. Isso. Eu tive um problema, por exemplo, no final do ano passado e também numa semana aí que eu até te comentei, não, amiga, tô com um problema aqui. O que eu fiz naquela hora, gente? Eu simplesmente me retirei. Um problema importantíssimo na minha vida, eu me retirei, tá? Tanto que um dos problemas foi no ano novo e eu fiz a opção de ficar sozinha no ano novo. Opção, por quê? Eu precisava me recolher e tentar sentir aquilo, porque isso é uma outra coisa, as pessoas não querem sentir dor, fogem, eu não quero olhar para isso, você precisa olhar, você precisa botar essa dor, convidá-la para tomar um chazinho com você, entender ela, como ela funciona, o que ela está fazendo dentro da minha cabeça, o que está dizendo, e a partir daí, quando você conseguiu sentir isso e fiz exercícios de mindfulness naquele momento para poder acolher isso, e então eu já estava pronta para pensar com mais clareza. Lembrem que eu falei antes, pausar para ver mais, gente. A gente precisa pausar para poder ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. E de que forma você, como profissional, consegue nos ajudar aí na regulamentação, na regulação emocional? Eu tenho várias formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, optar em fazer terapia comigo, tá? Eu, inclusive, faço parte com o Dr. Tiago Taton, que é um dos meus formadores. Nós temos um grupo de estudo continuado em Mindfulness no contexto clínico, tá? Que são as psicologias contextualistas, né, baseadas em evidências, e a gente tem um grupo de estudos continuados, de supervisão, porque sim, o Mindfulness dentro da clínica ele tem um pouco de diferença dos grupos, certo? Você pode fazer mentoria comigo, porque através dessa regulação emocional eu ajudo as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida e quem sabe fazer desse propósito a sua própria profissão. E é algo que você carrega para a vida, né? Porque depois você aprende a regular, a gerenciar as próprias emoções, que tem técnicas para isso? Tem técnicas para isso. Nossa! E também os workshops de Mindfulness, né? Atualmente eu estou fazendo workshops de pausa, que os workshops de Mindfulness, eles são em 5 partes. Eu estou disponibilizando agora a parte 1, que são os workshops de pausa, que ele realmente é a base para que você possa também efetuar os outros módulos depois. E isso eu estou fazendo em parceria com a ACI Espaço de Formação, que fica ali na Guerino San Vito, perto do Shopping Iguatemi. Então eu tenho essa parceria agora com a Catiane Ferreira e nós, uma vez por mês, nós temos workshops de Mindfulness dentro da ACI e nós disponibilizamos que esses workshops sejam levados para dentro da sua empresa, para dentro da sua escola. Ou seja, você pode nos procurar tanto para trazer o seu grupo de amigos, para vamos juntar uma galera, como você pode conversar comigo ou com a Catiane e dizer, eu quero um trabalho de vocês de capacitação para os meus funcionários. Até porque às vezes você percebe a equipe tensa, né? E quando a equipe tá tensa, normalmente há mais fofoca, há mais coisas que a gente, como dono, mas às vezes é simplesmente uma falta de uma pausa. Exato. De alguém que gerencie, que organize essa pausa organizada com a sua equipe, que ajude ela a regular as emoções, para que a empresa ande mais, né? E é muito interessante porque esse módulo 1 desse workshop, a gente pode dividir em vários horários, não precisa ser 3 ou 4 horas corridas, a gente pode dividir de acordo com a empresa. Eu e a Catiane estamos em breve indo para uma outra cidade para poder passar isso em capacitação para os professores da rede pública. Ou seja, é algo assim, que, gente, a gente pode trabalhar em tudo. Então você pensa um professor passar por uma experiência dessas e depois poder ajudar o aluno dele dentro da sala de aula. Sim. Né? Então essas oficinas a gente já está montando também outras, ampliando esse leque para que a ACI, em parceria com a Ana Bononi, psicóloga, possamos disponibilizar para a comunidade. Imagina você, dono, a sua equipe, você, gerente, não, todas as pessoas que trabalham com pessoas têm que praticar. Com pessoas, exatamente. E principalmente quem tem TDAH também, né? Acho que é super indicado. Muito também. Gente, né? eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias uma pessoa me disse assim, Mindfulness é perigoso para mim porque eu penso demais. Aí eu fiquei olhando para ela e disse, mas é exatamente porque você pensa demais que você precisa do Mindfulness, para você aprender. Gente, sabe o que a gente chama de macaquinhos mentais?
Primatologia mental. Ou seja, você sente... A Tamara, ela faz uma brincadeira muito legal para nós. Ela diz assim, ó, se você esqueceu qual é as coisas que você tinha programado para fazer no dia de hoje, senta para meditar. Rapidinho vai vir todas as ideias. Que Sim, são os macaquinhos. Tudo, eu digo que eu tenho meu macaquinho secretário, porque às vezes eu vou fazer uma pausa e ele vem do lado, né? Você tem que fazer isso? Tu não respondeu para aquele paciente que pediu troca de horário. Né? Ah, tu já escreveu para aquela, tu respondeu aquele e-mail? Eu disse, o que eu faço nessa hora, gente? Eu continuo na minha pausa e digo, obrigada por me avisar. Me avisa de novo daqui a 20 minutos. Eu brinco que eu criei o sistema soneca do celular, sabe? Eu digo assim, me avisa de novo daqui, muito obrigada por me ajudar. E você pode dizer essas coisas para esses seus macaquinhos mentais. Olha, eu sei que você está fazendo isso para minha segurança. Mas está tudo bem, eu estou segura, está tudo bem, eu estou fazendo uma escolha. Porque o que acontece, Miriane? Eu comecei as pausas, no meu Instagram, todas as manhãs eu faço a pausa matinal, né? E uma pessoa na segunda-feira me mandou, me senti incomodada. Eu disse, é claro que tu te sentiu incomodada, porque quando tu começa a dar algo novo para um corpo que está habituado a outra coisa, o teu corpo vai gritar, gente. Vai aparecer dor que tu não imagina que tu tinha. Na hora que parou a pausa, milagrosamente a dor foi embora. Sobre esse tema, tem livros, alguma literatura que você possa nos indicar para quem está assistindo? Um dos que eu indiquei para vocês agora, então, é o livro do Daniel, né? Eu acho que você pode botar depois, né, na legenda, né? Sim, colocamos na legenda, sim. E em relação à atenção plena, gente, eu tô apaixonada por esse livro aqui, ó. A Aceitação Radical, da Tara Brach. Esse livro é fantástico, gente. Ela conta toda a experiência dela, porque o Mindfulness, sim, ele se baseia na psicologia budista. A Tara tem toda uma vivência dentro de comunidades budistas. Esse livro dela é um verdadeiro acolhimento, tá? Recomendo para todo mundo. Você pode fazer para nós uma prática agora de observação das emoções para nós ir finalizando aqui essa nossa entrevista? Claro que posso. Que a pessoa possa fazer aí na sala de casa, onde ela estiver nos vendo? Claro que posso, e vai ser uma coisa até bem divertida, quer ver? Então assim, ó, vamos sentar numa postura de pausa. O que é uma postura de pausa? É quando a gente senta com as perninhas assim, né? Bota as mãozinhas no joelho. Por que isso? Para a gente meio que tirar o corpo do nosso comportamento comum, certo? Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem uma ação, vocês não vão fazer, tá? Vocês só vão fazer essa ação depois que eu falar, tá? Determine a intenção de virar o seu rosto para o lado direito, mas não faça, só determine a intenção. E agora observe o que aconteceu com os teus pensamentos. O que aconteceu com o teu corpo? Que tipo de emoção? Será que bateu uma angústia? Eu preciso fazer, me mandaram fazer, eu tenho que fazer. Como foi? Quando eu disse para vocês, né, determinem a intenção de olhar para a direita, como foi que veio essa intenção para vocês? Foi uma imagem? Foi uma voz interna? Como foi? Agora vire o rosto para a direita. E agora determine a intenção de voltar o rosto para o centro. E agora eu vou fazer você tomar uma decisão. Você acabou de ter uma experiência de como o seu corpo funciona quando você tem uma opção, certo? Como é que teu corpo sente, como é que você pensa, como é que você sente. Agora, com essa experiência, decida se você quer determinar a intenção de virar o seu rosto para a direita ou para a esquerda. E depois de fazer, efetue o movimento. E agora você pode voltar a nos olhar aqui. Deixa eu fazer uma observação bem importante sobre isso que eu falei. Agora você tem uma experiência, tá? Gente, tudo aquilo que... Quando você determina uma intenção para sua mente, tá? O seu córtex pré-frontal vai jogar essa informação para o resto da tua mente. E vão fazer conexões neurais baseadas em quê? No que você conhece, no que você experienciou. Portanto, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência, mais amplitude de percepção e de possibilidades de conexões, tá? Então, eu sempre digo isso, né? Fui numa trilha domingo, quando eu estava no meio da trilha, lá indo para a trilha, que eu descobri que na verdade era uma peregrinação, e a minha amiga disse, tudo bem, isso é experiência, entende? Sim. Quando você coloca experiências no corpo, leia, assista documentários, assistam os vídeos da Miri, né? Porque mesmo que talvez seja um assunto que não te interessa, pode não te interessar hoje, mas pode fazer uma conexão importante para você
mais ali adiante. Então, doutora Ana Bononi, muito obrigada por participar, estar com a gente aqui no Multiplicação de Negócios. Você vai encontrar o Instagram da doutora Ana aqui também. E fala pra galera aí teu Instagram aí, pra quem já quiser te seguir agora. O meu Instagram é anabononi.psicóloga, tá? E tem o Instagram, então, também, o @ACI Espaço de Formação, tá? Que estamos trabalhando em parceria agora. Você encontra todo o material, boa parte do material da Ana lá também, né? E os contatos da Ana também terão aqui também. Olha só, me sigam lá no anabononi.psicóloga. Segunda a sexta, às 7 horas da manhã, eu faço pausas matinais. Não deixo salva, porque é para acordar assim às 7 para fazer a pausa. Não é para ir depois lá. Depois eu vejo. Não, acorda lá junto comigo. Não sou obrigada a acordar sozinha. Isso aí. Até o próximo Multiplicação Muito obrigada, de Negócios. Miriane.